logarítmica. Estamos aqui, eu e Yasmin, para apresentar sobre funções logarítmicas. Função logarítmica, cálculo do pH. Inicialmente, o que é uma função logarítmica? É uma função matemática que está relacionada ao logaritmo de um número, sendo que esse logaritmo é o expoente a qual outro número, a base, deve ser elevado para produzir o número original. A representação é a seguinte: log de b na base a. Os logaritmos têm propriedades úteis, como a propriedade da multiplicação e a propriedade da potência, dentre outras propriedades temáticas. Algumas características principais dessas funções são os logaritmos naturais, quando a base do logaritmo é um número irracional, conhecido como número de Euler, você tem um logaritmo natural, representado como ln. Por exemplo, ln de e é igual a 1. Tem também as escalas logarítmicas, que são usadas para representar valores muito grandes ou muito pequenos de maneira mais gerenciável. Um exemplo comum é a escala logarítmica em gráficos, usada para representar dados em uma ampla gama de valores. Elas são ferramentas essenciais em matemática e ciências, onde desempenham um papel fundamental em uma variedade de contextos, incluindo álgebra, cálculo, estatísticas, química, física, biologia, dentre outras. Algumas informações importantes sobre esse tipo de função é que quando não houver a representação do número na base, significa que está na base 10. E logaritmos com números na mesma base será igual a 1. Agora vamos para a representação gráfica desse tipo de função. Função de y igual ao log de x na base 10. É representada da seguinte forma. O que é o pH? É um potencial hidrogeniônico, ou seja, é uma medida que quantifica o grau de acidez ou basicidade de uma solução em meio aquoso. Como eu já falei, a sigla significa potencial de hidrogênio ou poder hidrogeniônico, que é relacionado à concentração de íons de hidrogênio em uma solução, onde valores menores que 7 é ácidos, valores iguais a 7 é neutro e valores acima de 7 são básicos. A escala de pH é logarítmica, porque significa que uma mudança de pH para o próximo na escala representa alteração de 10 vezes na concentração. A concentração fica 10 vezes mais forte. E a fórmula matemática para o cálculo do pH é pH igual a menos log de H+. Lembre que o pH é uma ferramenta muito importante na química para avaliar a acidez ou basicidade de uma solução. E a função logarítmica é usada para tornar as medições práticas e úteis em uma escala que varia amplamente. A água, que todo mundo conhece, é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Os átomos de hidrogênio se transformam em íons H+, lembrando que a água, nesse caso, está a 25 graus, que é a condição ideal para poder fazer o cálculo. Foi calculado que a constante de ionização da água é o produto da concentração hidrogeniônica, H+, pela concentração de hidrodoxilas, OH-. Esse produto é sempre uma constante e é igual a 10 elevado a menos 14, como vocês podem ver no slide. Então, como podemos determinar a concentração de íons H+? Vamos chamá-las a concentração de X e a concentração de íons OH- também será X. Isso significa que a concentração de H+ é igual à concentração de H-. Então, aqui, esse KW que vocês estão vendo, KW é igual a H+ vezes OH- é igual a 10 menos 14. Então, isso significa que H+ e a OH- têm o mesmo valor. Se eles são igual a 10 menos 14, significa que cada um é 10 elevado a menos 7. H+ é igual a 10 elevado a menos 7 e OH- também é 10 elevado a menos 7. Por que é elevado a menos 7? Porque o menos 7 significa que ele é 0,0000000,01. Só que esse número é muito pequeno para poder ser trabalhado. Então, a gente usa da propriedade do logarítmico
para poder tornar esse número mais fácil de lidar, mais fácil de você conseguir fazer o cálculo. Então, vamos lá. Aplicando a fórmula, pH é igual a menos o log de 10 elevado a menos 7. A propriedade de um logarítmico, usando a potência, você vai pegar o expoente e vai jogar na frente do log. Então, vai ficar pH é igual a menos 7 log de 10. Como Yasmin falou, base 10. Quando a base não aparece, é base 10. Bases iguais é igual a 1. Então, vai ser menos 7, que é menos com menos mais, pH é igual a 7. Então, o pH da água é 7, que é um pH neutro. Então, a água ela é neutra. Se ela fosse abaixo de 7, ela seria ácida. Se ela fosse acima de 7, ela seria básica. Então, é isso, galera.